Olá! Bom, preparei para vocês uma apresentação bem rápida, breve, mas com informações importantes sobre o Alzheimer, né? Algumas coisas que são importantes a gente saber para lidar com o paciente com Alzheimer. Bom, o Alzheimer, ele é uma doença muito estudada, mas ainda pouco compreendida. E ainda não há um consenso entre os pesquisadores sobre o que causa, o que realmente é. A gente acha muita divergência na literatura. Trouxe para vocês alguma explicação mais simples aqui, né? Uma doença neurodegenerativa e ela vai causar a perda de funções cognitivas, como memória, que é o principal sintoma, que a gente logo percebe a falta de memória. Depois ela vai perder a orientação, a atenção e até a linguagem, a maneira com que essa pessoa, o paciente, se comunica com os outros, né? Com as pessoas do seu meio. Essa perda dessas funções do cérebro vai acontecer por quê? Por causa da redução das sinapses, que a sinapse é o meio de comunicação entre um neurônio e outro, para que chegue a informação onde se deve chegar. E por causa de morte neuronal também. Então, a morte de alguns neurônios e também a redução de sinapse. Então, vai diminuir bastante a função cognitiva da pessoa. Conforme a doença vai avançando, outras partes do cérebro podem ser atingidas, o que vai interferir na formação de novas memórias no processo cognitivo. Então, esse paciente ele vai ter as memórias antigas, que já foi formado, já está formado, né? E as memórias recentes, por causa dessa redução das sinapses, ela vai ser mais difícil de ser formada. Então, por isso que tem essa ocorrência aí dessa perda de memória recente. Às vezes o paciente vai lembrar de coisas bem antigas e vai esquecer dos acontecimentos recentes. Recentes como se almoçou ou não, ou se tomou café, e também vai ter uma desorientação, não vai saber que dia é, ou se passa por algum cochilo, acha que já é outro dia, coisas nesse sentido. Bom, tendo base a idade, o Alzheimer pode ser dividido em dois tipos. O que ocorre mais frequentemente, 95% da população, que é o Alzheimer, a forma esporádica, que é um Alzheimer tardio, é o mais comum, que é após 65 anos. É uma forma mais lenta, a doença evolui de uma forma muito mais lenta do que a forma familiar, que é de início precoce. Quando acontece antes de 65 anos, que é em torno de 5% dos casos, é realmente a forma mais grave da doença. São considerados fatores de risco. Então, como eu disse, né, mas o que se vê é que uma vida saudável contribui para que não se desenvolva essa doença ou até que se desenvolva mais tardiamente, né? E uma vida saudável como? Controlar diabetes, né? Obesidade, tabagismo, sedentarismo e hipertensão, que seriam fatores de risco, que poderiam então levar a pessoa a desenvolver essa doença não tardiamente, mas previamente, né? Então, pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo e sedentarismo, tudo ligado então aí a uma má alimentação, né, que vai causar isso, ao sedentarismo, que vai causar esses fatores, que vai te levar a ter esses fatores de risco. E pessoas também com histórico de complexa atividade intelectual pode passar a desenvolver, pode ser que tenha, né, os genes já aí para desenvolver, a predisposição para desenvolver essa doença, mas pode passar a desenvolver essa doença mais tardiamente, que seria a pessoa que sempre está lendo, sempre estudando, exercitar o cérebro como fazer palavras cruzadas,
caça-palavras, está sempre buscando alguma forma intelectual, a fazer uma atividade intelectual, isso ajuda bastante. Alguns sintomas, né? O mais frequente, o mais perceptível é a falta de memória para acontecimentos recentes. A dificuldade de encontrar caminhos conhecidos, isso é bem comum também, às vezes um paciente com Alzheimer, se ele sair, né, numa forma já mais da média para avançada ali, se ele sair sozinho, às vezes não consegue voltar, muitas das vezes não consegue voltar para casa, não sabe onde está. A repetição da mesma pergunta várias vezes, ou conta o mesmo caso várias vezes, e o que se indica é que se ouça, né? Se ouça esse paciente, quantas vezes ele tiver que falar. Dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais. Isso vai acontecendo à medida que a doença vai evoluindo, eles vão tendo essa dificuldade de encontrar palavras e também de entender as pessoas, de se exprimirem, de passar o que eles estão sentindo, querendo. Eles vão voltando palavras para eles e também dificuldade de entender as pessoas. Dificuldade para acompanhar as conversações, né? Que eu falei, os pensamentos complexos. Os sintomas também, ele pode ter irritabilidade, pode ficar agressivo. Sim, há casos, né, de agressividade, de o paciente chegar a agredir alguém. Passividade, ou ele pode ficar passivo, isso vai de paciente para paciente. E há também interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos. Ele pode interpretar algum gesto, algum estímulo auditivo de maneira contraditória. Ou uma tendência ao isolamento, né? Pode ser confundido, às vezes, no início com depressão, um idoso, assim, tendendo ao isolamento, uma mudança de comportamento, ficar sempre atento a isso, né, no início, que pode ser o início do Alzheimer. No estágio avançado, o que pode acontecer? Ele pode perder o controle da bexiga e do intestino, pode perder o controle do esfíncter, né, que controla aí a saída da urina ou das fezes. E é importante tranquilizar o paciente, então, para reduzir então, esse constrangimento que ele vai sentir. Ele vai ficar constrangido de situações difíceis, como urinar na roupa, por exemplo. Então, o que se deve fazer? Se acontecer isso, tem que dizer, por exemplo, qualquer pessoa pode sofrer um acidente como esse. Explicar que não, isso acontece, calma, é assim mesmo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, em vez de repreendê-lo por ter molhado a cama ou ter molhado a roupa. A forma de comunicação é essencial. Tentar usar palavras adultas, não só para referir a idas ao banheiro, né? Mas, de modo geral, usar palavras adultas e não falar com esse paciente como se fosse bebês. Tentar passar algumas palavras que ele lembre de ir ao banheiro. Nesse caso aqui, em casos, né, mais avançados, né? E se ele então já tiver perdido esse controle da bexiga, então sempre levá-lo ao banheiro, tentar, igual se faz com criança mesmo, perguntar, já foi ao banheiro, tá com vontade de ir ao banheiro, levá-lo a cada 2 horas, por exemplo, é uma frequência boa para que ele não faça nas calças, né? Então a dificuldade de comunicação vai aumentando. O vocabulário deles vão diminuindo, a gente vai percebendo isso, à medida que a doença avança. Os enfermos deixam de entender conceitos, às vezes, importantes e depois conceitos bem simples. Por isso, usar palavras-chave. Tentar falar o mais simples possível também. Um dos principais segredos para a comunicação com alguém que sofre de Alzheimer, então, já que eles vão perdendo esse vocabulário e a compreensão,
é a comunicação com a pele. É muito mais importante uma carícia, um beijo, um abraço, que qualquer palavra. Estabelecer, então, um contato adequado com eles requer o conhecimento de duas chaves. Dizer o máximo possível com poucas palavras. Palavras bem simples e apoiar-se na comunicação não verbal. Coisas que eles vão lembrar é de um abraço, de um sorriso, de um beijo. Não adianta você ficar explicando muita coisa, tentando explicar com histórias, coisas longas, porque vai desgastar muito o cuidador e eles realmente não vão compreender e daqui 20 minutos, meia hora ou menos, já vai ter esquecido. A linguagem é totalmente perdida ou se converte em palavras soltas ou grunhidos ininteligíveis. E é aí que entra a memória dos beijos. Através do carinho, da paciência, do respeito, conseguimos ultrapassar a última fronteira da comunicação. Porque a comunicação vai ficando cada vez mais difícil. Às vezes eles fazem uma cara que estão entendendo, balançam a cabeça, estão entendendo, mas você vê que é uma cara, né, de paisagem, assim. Eles não estão entendendo o que você está falando. Então, tente usar palavras-chave, menos palavras, mais gestos e palavras simples. Sorrisos, abraços, passeios de apenas poucos metros, né? Dizem tudo que ainda é possível entender. Mas é isso que eles vão entender. Eles percebem o componente emotivo e é o que lhes basta. Bom, algumas dicas agora. O paciente, o que ele mais quer é se sentir seguro. Então, uma técnica boa é segurar na mão enquanto você fala, tenta falar olhando para a pessoa, devagar, poucas palavras. Uma técnica para ser usada quando o paciente estiver nervoso é apertar, segurar os dois punhos, dois pulsos dele e apertar levemente. Ele vai sentir uma sensação de segurança. Então, falar com ele assim, você pega, segura os punhos, bem leve, né, de uma forma gentil, só para ele se acalmar, se sentir seguro. Ele vai se sentir seguro com isso. Evitar falar, você lembra de mim? Você sabe quem eu sou? Lembra daquele caso? Assim, nos casos mais avançados, né, eles não vão lembrar de coisas mais recentes, às vezes de fatos mais antigos podem até lembrar. Mas isso vai deixar o paciente triste, vai deixar a pessoa triste por não lembrar. Então evita, isso é uma coisa que não se deve ser falado. Você lembra de mim? Qual que é o meu nome? Não tenta ficar instigando, achando que isso vai fazer ele melhorar, porque isso vai deixar ele mais triste. Outra coisa que você pode falar, você esqueceu agora, não se preocupa, daqui a pouco você lembra, é assim mesmo, isso é passageiro, daqui a pouco você vai lembrar. É alguma coisa que ele tem esquecido, ou que o paciente fala, nossa, eu não lembro, eu não sabia que eu não tinha filho, eu acho que eu não tenho filho, eu tenho filho? Você fala, não, você tem, mas você esqueceu agora, daqui a pouco você lembra, não preocupa não. Ai, não fica prolongando muito não, você vai deixar ele cada vez mais confuso. Não perca tempo com explicações muito longas, o paciente ele irá esquecer em poucos minutos e o cuidador vai desgastar. Tá? O desgaste do cuidador também tem que ser levado em conta. Né? Não compartilhe notícias tristes. Né? O paciente não está tendo mais a capacidade de assimilar aquilo, ainda mais notícias tristes. Fale devagar e olhando nos olhos. É importante que as pessoas com Alzheimer sejam estimuladas a colaborar com tarefas rotineiras e familiares, coisas que eles já gostavam de fazer, para que se sintam incluídos socialmente e mantenham ao máximo uma certa autonomia. Tentar fazer uma leitura, ou uma pintura, uma atividade, coisas que eles já gostavam de fazer. Né? Isso à medida
que seja possível e tem que avaliar o tanto que essa doença já está avançada.